Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas suas aparências. Dizei-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Então, meus irmãos, e também você que nos acompanha por meio da Rádio Cultural, se vocês me permitirem, eu não gostaria hoje de comentar a respeito das leituras, porque o Evangelho de hoje merece uma atenção muito especial da nossa parte. É um Evangelho que é muito bonito, que revela o quanto que Jesus era um homem muito sábio, e também revela muita coisa que mostra a forma e as pessoas que decidiram matar Jesus. E nos faz compreender muito melhor a própria história de Jesus, o porquê que Jesus foi tão odiado, quando na verdade ele veio pregar o amor e a misericórdia, né? Então vale a pena nós pensarmos sobre esse texto. Porque o que acontece com Jesus no Evangelho de hoje trata-se de uma armação que as pessoas fazem para Jesus, e eu acredito que muitas pessoas já devem ter passado por situações assim embaraçosas na vida, porque às vezes um ou outro não gosta e acaba preparando uma armadilha para querer destruir o próximo, né? E no tempo de Jesus não era diferente. Para nós compreendermos melhor, eu vou apresentar os 3 grupos que haviam no tempo de Jesus. O primeiro grupo que havia era o grupo dos fariseus. A gente sabe que esse grupo era um grupo de muita influência. Eles, por serem ortodoxos, seguiam muito a lei de Moisés, mas levavam essa lei com tanta radicalidade que eles se tornaram legalistas, se tornaram pessoas rígidas, tanto na vida quanto nas tradições. E com isso eles passaram a levar uma vida muito superficial. E uma pessoa que é legalista, ela age com superficialidade sim, por quê? Porque ela começa a observar só a lei. Então ela começa a corrigir os outros pela lei, mas se esquece do seu interior. Ela começa só a olhar as aparências, mas se esquece do coração. Os fariseus eram os inimigos mais declarados de Jesus. Eles não aceitavam Jesus por quê?
Porque enquanto Jesus era espontâneo, gostava de conversar, às vezes chegava na casa de uma família, não observava aquelas regrinhas básicas, mas gostava de abraçar, gostava de ir conversar direto com a família, participar do banquete ali, os fariseus ficavam com muita raiva de Jesus, porque Jesus não ia lá lavar as mãos, porque Jesus não fazia uma série de coisas que era própria do judaísmo, né? Mas também era um grupo que dava ordens e mal sabia cumprir aquilo mesmo que eles davam de ordem para os outros. Era um grupo muito interessante. Nós temos um segundo grupo, o grupo dos saduceus. Quem que era esse grupo? Era o grupo que provinha das classes mais ricas no tempo de Jesus. Dentre eles também estavam os sacerdotes. Era um grupo que não acreditava na ressurreição do corpo, não acreditava no juízo do futuro, e por isso criticavam os fariseus de uma maneira ferrenha. Fariseus e saduceus não se davam. Mas ao mesmo tempo, era um grupo que queria manter muito o poder, principalmente do templo, porque eles se enriqueciam com o templo. Para isso, eles obedeciam o governador do jeito que eles queriam, né? À risca obedeciam para não perder o poder do templo. Esse grupo, eles agiam de maneira muito agressiva contra Jesus. Agora havia um terceiro grupo pouco conhecido, que era o grupo dos herodianos, que aparece no evangelho de hoje também. Era o grupo menor, mas o grupo que mais as pessoas tinham medo. E tanto os fariseus quanto os saduceus respeitavam esse grupo, por quê? Porque esse grupo, eles tinham um relacionamento direto com Tibério César, que era o imperador. E o que acontecia? Se esse grupo denunciasse alguma coisa que acontecesse em Jerusalém, embora sendo pequeno, Tibério César ele podia invadir Jerusalém e destruir do dia para a noite essa cidade por causa desse pequeno grupo. Então era um grupo danadinho, ninguém se atrevia a mexer com esse grupo. O que nos chama a atenção? Eram 3 grupos que nunca se dariam bem, que sempre agiam de maneira contrária um ao outro. Mas com esses grupos acontece uma coisa que impressiona e que relata o evangelho de hoje. Jesus, ele causou tanta indignação a esses 3 grupos, por quê? Porque Jesus pregava o amor. Porque Jesus, ele tinha coragem de perdoar as falhas, de perdoar os erros das pessoas, e chegou ao ponto de começar até a perdoar pecados das pessoas. Fariseus não aceitavam, para fariseus só Deus perdoava os pecados. Não acreditavam que Jesus era de fato o Filho de Deus. Os demais também não aceitavam Jesus, por quê? Porque enquanto uma pecadora estava para ser apedrejada pela lei de Moisés, Jesus chega lá e propõe a todos que revissem os seus pecados, e aí quando as pessoas perceberam que tinham pecados também, todos eles saíram sem atirar a pedra contra o pecador. Então todos tinham muita raiva de Jesus. Jesus se tornou uma grande ameaça, sabe por quê? Por amar o próximo. É a primeira vez na história que 3 grupos que não se dão, que eram capazes de guerrear entre si, se unem para montar uma armadilha contra Jesus. É isso que mais me impressiona no texto de hoje. 3 grupos que se unem para ir contra Jesus. Então o que acontece? Os fariseus e os herodianos criaram um plano para destruir Jesus. Eles formularam uma pergunta cuja qualquer resposta que fosse, sim ou não, destruiria Jesus. Colocaria Jesus ou contra Roma, ou colocaria Jesus contra o povo de Israel. E olha o poder da falsidade o que faz, né? A gente fala muito aí, a gente às vezes passa mal quando a gente percebe que uma pessoa age com falsidade, que começa a bajular. Olha o modo como essas pessoas se aproximaram de Jesus. Primeiro,
chegaram perto de Jesus, lamberam Jesus dos pés à cabeça, elogiaram a inteligência de Jesus, elogiaram a capacidade de Jesus, e aí fizeram uma pergunta muito maldosa. E olha o que o texto diz. Eles falaram assim: Mestre, sabemos que falas e ensinas corretamente. Sabemos que não consideras as aparências dos homens. Sabemos que antes ensinas o caminho de Deus com toda a verdade. E é por isso que nós perguntamos para o Senhor. O Senhor, que é dono da verdade, responda a nós: é lícito pagar o imposto a César ou não? Está armada a emboscada contra Jesus. E olha, reflita bem como essa pergunta foi maldosa e foi perigosíssima. Vamos supor, se Jesus ele dissesse que era lícito pagar o imposto a César, olha o que iria acontecer. O povo iria se decepcionar com Jesus, porque o povo sofria na mão de César. O povo passava fome na mão de César. Os impostos naquele tempo eram altíssimos. Às vezes o imposto chegava ao ponto da pessoa ter que oferecer a sua casa para César. Então, se Jesus falasse não, pode pagar o imposto a César porque é lícito, o povo iria se decepcionar com Jesus, acabou o projeto salvífico, todo o povo iria se revoltar contra Jesus. Por um lado, se Jesus fosse a favor do povo, dizendo não é lícito pagar o imposto, Jesus naquele momento seria entregue a um inimigo cruel, que a gente sabe que o Império Romano era capaz de crucificar, era capaz de destruir uma pessoa, e não era o momento ainda de Jesus morrer. Está armada a emboscada. Ali, dificilmente Jesus iria sair, com exceção de uma coisa. Quando todos esperavam que não havia uma alternativa para Jesus responder, Jesus, um homem muito sábio, isso que me impressiona também, é que Jesus, ele em vez de responder como nós fazemos, com agressividade, ou em vez de responder sem pensar, Jesus com muita sabedoria, com muita inteligência naquele momento, preferiu fazer uma reflexão, né? E enquanto todos pensavam que não teria ali resposta para Jesus e que eles estariam condenados, Jesus pede uma moeda. Jesus pega aquela moeda, e a moeda do tempo de Jesus era assim. Na frente da moeda estava estampada a cara de Tibério César. Atrás da moeda estava escrito assim: Tibério César, o Deus. Porque o imperador era considerado como Deus. Jesus olha para as pessoas que fizeram a pergunta para ele e faz uma outra pergunta. Me digam o seguinte: de quem que é o rosto que está na moeda? E todos responderam: é de Tibério César. E aí Jesus dá uma resposta que impressiona, né? Então, dai a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Meus irmãos, essa resposta parece tão simples, mas foi de uma profunda reflexão da parte de Jesus que calou os três grupos que queriam destruir Jesus. Uma resposta muito sábia, porque quando Jesus fala assim: dê a César o que é de César, ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte: o poder terreno pode existir. Se alguém está querendo governar, dê a ele o que pertence a ele. Isso daí é uma coisa que é secundária, porque tanto na primeira leitura de hoje fala que todo o poder, até o poder humano, pertence a Deus. E a gente vê a linguagem de Jesus com relação às perguntas que fazem no momento da morte dele, quando Pilatos pergunta para ele, né, a respeito do poder, de onde vinha o poder dele, ele responde a Pilatos, né, olha, nenhum poder você teria se não fosse dado do alto. Então Jesus é muito claro quando ele fala isso, mas ele revela uma outra coisa impressionante: dê a Deus o que é de Deus. Ou seja, existe um outro governo que é invisível, que é atemporal e que está no coração do homem.
o que está no coração do homem, que é a capacidade de amar, que é a capacidade de construir a vida familiar, que é a capacidade de fazer o bem, que é a capacidade de ser feliz, isso pertence a Deus. Ofereça isso a Deus. Não gaste a sua vida com coisas secundárias. Não gaste a sua vida querendo ser poderoso aqui nessa terra. Mas ofereça a sua vida para você aproveitar com a sua família. Para você aproveitar perdoando o seu próximo. Não faça como às vezes as pessoas fazem, dominadas pelo poder, que passam a vida inteira procurando lucro, procurando desviar dinheiros, procurando tanta coisa, quando na verdade você pode ser um ser humano feliz. Dê a Deus o que é de Deus. É isso que Deus quer para ele. Deus quer para ele um povo feliz. Deus quer para ele um povo que é capaz de viver bem, um povo que é capaz de sorrir. Deus não quer para ele um povo que fica preocupado em querer ser reconhecido, em querer ser poderoso. E meus irmãos, isso revela muito a existência humana. Nós preocupamos muito no reconhecimento. Jesus conseguiu, com a sua sabedoria, calar esses 3 grupos. Depois, claro, seria inevitável a sua morte, mas foi de maneira espontânea. Ele se entregou, não foi numa emboscada, não foi numa armadilha. E o que revela o Evangelho de hoje, para finalizarmos, é exatamente isso. Nas pressões que nós passamos na nossa vida, o homem e a mulher sábios são aqueles que param para pensar antes de dar uma resposta. São aqueles que não se sentem pressionados a responder. Quantas vezes a gente responde por agressividade, a gente responde por desespero, porque alguém está cobrando de nós uma resposta? Vale a pena pensarmos que nós precisamos responder com o coração livre, como Jesus sempre fazia. Então vamos agora ficar em pé e vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos,